Olá, boa noite a todos, cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Vamos neste momento rogar aos nossos mentores espirituais, anjos da guarda e guias protetores que nos assistam, que nos amparem nesta noite de reflexão e que o Mestre Jesus esteja presente em todos os lares, aqui devidamente representados. Meus amigos, hoje nós vamos continuar fazendo uma pequena reflexão, mais uma vez, aos pés do monte. Vamos visitar, não é? Vamos visitar Jesus lá no pé da montanha. Então, o que é que Jesus nos ensina? O que é que Jesus quer de nós? E o que é que nós podemos aprender com Jesus? E quando nós falamos em aprendizado, quando nós nos reportamos aos ensinos de Jesus, nós vamos observar que existe, como todo ensino regular, dimensões consideradas dimensões básicas do ensino. Então, Jesus não foge à regra. Jesus, como mestre por excelência, ele coloca essas dimensões e ele nos situa em cada uma delas, chamando a atenção para o aprender, para o fazer, agir e agir com amor e com bondade. Então, a gente observa que uma das dimensões básicas do ensino, e que é também fundamental, é a dimensão intelectual, ou seja, a dimensão cognitiva. Cognição significa conhecimento. Temos também uma outra dimensão que segue ao conhecimento, que é a dimensão social. Aqui, neste ponto das nossas reflexões, nós podemos pensar como devemos realizar e socializar este conhecimento através de nós. Já não mais falando, já não mais fazendo a leitura da lei, mas executando, dando nosso testemunho pessoal. E isso é muito importante, meus amigos. Mas existe, além dessa, muito mais profunda e que vai para a eternidade, é a dimensão afetiva. Essa dimensão afetiva nos fala de amor. Essa dimensão afetiva nos fala em gostar. Não é isso? Colocar ao nível das nossas emoções profundas e sentir, para que a partir desse sentimento, desta conexão amorosa com aquilo que nós aprendemos e retemos na memória, nós passemos a realizar por amor. Então vamos ver onde e como Jesus nos chama a atenção. Eu selecionei aqui, meus amigos, uma passagem que deixa bem claro a citação e o chamamento de Jesus. Diz lá em Mateus, no versículo 25, e Lucas no capítulo também 10. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo. Observe, para tentá-lo. Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como leis? Ele lhe respondeu: amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos.
Jesus lhe disse: respondestes muito bem. Olha aqui, o mestre fazendo um elogio, dizendo sim para aquele que aprende, né? Olha aqui, que interessante. Mas Jesus adianta: fazei isso e vivereis. Em outras passagens a gente vai entender que ele diz: fazei isso e viverás. Observemos, meus amigos, que Jesus aqui nos chama a atenção, e chama a atenção lá para o doutor da lei, que queria tentar a Jesus, né? E diz: o que é que está escrito na lei? Então, primeira dimensão, fazer a leitura da lei. Jesus diz: como leis? Como é que nós estamos fazendo esta leitura da lei? Não só no tempo de Jesus, mas como estamos fazendo a nossa leitura da lei na nossa atualidade. Então, o que está escrito e como nós estamos interpretando esta lei ao nível da nossa consciência. Mas até aqui a gente vive muito equivocado. A gente pensa que aprender é só uma decoreba. Eu sei a lição, eu sei fazer a leitura, mas não é essa leitura através de palavras, através de símbolos. É uma leitura através de uma interpretação profunda, no nível da nossa consciência e segundo a nossa maturidade psicoafetiva e espiritual. Então nós vamos ver que a coisa não é tão simples assim. Tanto é que até hoje nós estamos fazendo a leitura da lei de uma forma equivocada. Não trazendo para o nosso nível de consciência, não trazendo para a nossa interiorização e passando esse conhecimento pelos 3 níveis da consciência. No intelecto, na mente, não é isso? No emocional, afetivo e, consequentemente, na ação. Observe como o Evangelho é claro. Meu Deus, não tem dificuldade. Não existe dúvidas até aqui. Porque Jesus vai e diz para ele, não é? Fazei isto e vivereis. Em outras citações, fazei isto e viverás. Vivereis pela fé, vivereis pelo conhecimento atualizado no amor. Perceberam aqui? Que grande tacada de mestre. E teremos a vida eterna. E viveremos a verdadeira vida que é espiritual. Como espíritos que somos, dominando a matéria, utilizando o mundo material para o nosso processo evolutivo. Isso é fato. Então, aqui a gente observa que essas 3 dimensões estão aqui. Fazer a leitura da lei. Como fazemos essa leitura? Nós já vimos aqui em muitos momentos. Essa leitura da lei nós fazemos segundo o nosso nível evolutivo, segundo a nossa condição moral, sobretudo moral. Porque o homem do 3º milênio é o homem moral, é o homem consequentemente moralizado. E isso nós só podemos fazer se nós seguirmos à risca, não só a leitura da lei, não só interpretarmos teoricamente, mas sairmos do plano da teoria para avançarmos até a ação. Mas acontece que até esta ação, até esse agir com Jesus, pede um complemento maior, pede uma finalidade sublime. E ele disse lá, antes de se despedir aos seus apóstolos, na última ceia, lá nos bastidores: um novo mandamento vos trago, é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aqui é demais. Aqui diz: aí não dá, mestre, porque não podemos avançar até esse estado de cristificação. Mas podemos sim.
Tanto podemos que Jesus diz, faça que eu garanto. Você é luz, atualize essa luz através das suas ações. Atualize este conhecimento e traga para a sua vida diária, mas faça isso com um testemunho pessoal. Aqui ele é rigoroso, aqui o mestre é bastante rigoroso. Ele não admitia a intromissão dos hipócritas. E com os hipócritas Jesus foi severo. Foi severo, porque hipócrita é aquele que conhece, é aquele que sabe o que é preciso fazer e não realiza. Isso é hipocrisia. Isso é uma dimensão da personalidade. Afinal, nós estamos falando em comportamentos, em vivências de personagens, não é isso? Que vai atrasar muito esse nosso processo evolutivo. Então, veja bem, quando Jesus diz lá para o doutor dele, fazer isso e viverás, que é justamente através dessa ação, no reto caminho, no reto proceder, que nós vamos nos realizar para a vida eterna. Que nós vamos realmente viver uma vida do Espírito, porque essa é a nossa verdadeira origem, divina, herança divina, espiritual. Então, esse aqui é muito importante. Mas eu fiz essas primeiras reflexões para que a gente pudesse se deter hoje nessa citação, nessa dimensão afetiva, que é o professor Honório de Abreu, que vai nos chamar a atenção, nesse livro Luz Imperecível. Lá no capítulozinho que tem dimensão afetiva, ele pegou só esses versos. Olha que interessante. Pois se amardes os que vos amam, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, dando sequência à primeira lição que nós lemos, né? Aí Jesus entra no estilo comparativo, né? De análise comparativa. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Em outras citações evangélicas nós vamos ver, que recompensa tereis? Não é? É aí que a gente vai perceber. Então, sempre diz lá o professor Honório, sempre que Jesus dava um ensinamento, ele explicava por quê. Ele justificava, então. Após aconselhar o amar, os que nos amam, não é suficiente. Entenderam aqui qual é a proposta? Porque se você agrada a quem lhe agrada, se você presenteia a quem lhe dá presentes, o que você está fazendo de especial? Você está trocando. Você está permutando, embora isso seja dispensável, não é isso? Agradando aqueles que participam dos seus agrados, aqueles que lhe querem bem, aqueles que lhe amam. Não há sacrifício nenhum. O mestre, então, nessa dimensão afetiva, nós já entramos agora nessa profunda dimensão do conhecimento que é o amor. Amar simplesmente não. Amar só os que nos amam, não fazemos nada de especial. Olha que interessante. Não passa de uma obrigação, de um dever dos mais elementares. Claro, se alguém lhe tratar bem, por que você vai tratar mal? Não é? Por que você vai... Não tem sentido uma coisa dessa, não tem sentido. Então, ele significa o quê? Dever dos mais elementares. Então, seremos aqueles, diz lá o professor Honório, estou tirando aqui a comparação dele, a reflexão. Vencendo os parâmetros da simples justiça, já vislumbram valores de convivência em faixas de amor. Então, o que é que Jesus quer de nós? É que passemos a vencer os parâmetros, ou seja, as medidas da justiça. Eu vou lhe dar porque você me dá, não é? Eu dou porque recebo. Eu agrado porque você me agrada.
Mas acontece que nós estamos fazendo o quê? Justiça. Simplesmente justiça. Então, quando nós amamos mais, aqui o professor Nório nos chama a atenção, nós estamos indo além desses parâmetros de justiça. Já vislumbramos valores de convivências em faixas de amor. Perceberam aqui a intenção, não só do comentarista, como que está implícito no ensinamento de Jesus. É preciso estabelecer padrões de convivência numa linha, numa faixa de amor. Ir além da justiça e prosseguir em regime constante de amorosidade. E nós vamos ver por quê. Diz mais adiante o evangelista: que galardão havereis? A mensagem de Jesus direciona-se aos corações trabalhadores no tempo e se predispõe a um novo sistema de integração com os valores mais altos da vida. Citação de Honório de Abreu. Com os valores mais altos da vida. Trabalhando com os trabalhadores no tempo, numa predisposição nesse sistema de integração de valores mais altos, de valores superiores. Então a gente observa aqui que Jesus nos dá um código de ética moral, de relações humanas, diretrizes básicas seguras e que poderão mais tarde no futuro fazer parte de uma persona, de um homem de bem na face da terra. É isso que o mestre nos aponta. Então diz, esse nosso empenho na busca de recompensas, eu achei interessante, ao longo de milênios, com Jesus na atualidade, somos alertados a romper esses modelos ultrapassados, a fim de que nos aportemos em um novo paradigma, novo patamar, com concepções renovadas de felicidade. Eu não sou feliz, eu não amo, porque o amor não é uma questão de troca. Meus amigos, amar não se negocia, não se negocia. Quando nós amamos, nós não estamos colocando moedas no cofre do tempo que garantam um futuro feliz, uma vida saudável. Não, o amor por si só ele basta. Nós vamos ver mais adiante com o poeta Khalil Gibran como o amor se define, não é? Como é que esse amor se define? Então, diz mais, o que vai facilitar ao nosso ser espiritual empenhar-se na busca de respostas asseguradas de paz interior. Não estou para agradar nas aparências, mas para agradar ao meu eu superior, que é Deus em mim. Só assim eu conseguirei a paz. Então, nesta hora, nós passamos a admitir que as vitórias do terreno, do espírito, olhe bem, assegurarão o galardão ou prêmio da consciência tranquila e das possibilidades mais intensas de servir. Viram que interessante? Que bonito, que bonito. Então, nós já admitimos que seremos vitoriosos no terreno espiritual. Não é material, porque a matéria passa. A matéria vai se degradando, não é mesmo, meus amigos? Mas o que é espiritual fica, permanece. Então, é toda essa vitória espiritual. Porque a gente já admite, embora a gente não faça todo dia, nem toda hora. Uma hora escorrega aqui, outra hora ali, acolá, não é isso? Mas a gente sabe e vai perseverando e vai tentando melhorar. Buscar as vitórias no nosso eu superior, que é Deus em nós. Então ele diz, o galardão ou prêmio
a consciência tranquila e das possibilidades mais intensas de servir. Nós já vimos isso aqui na segunda milha. Jesus nos fala dessa intensidade, desse servir mais, doar-se mais. Então diz mais adiante Jesus: não fazem os publicanos também o mesmo? Olha aqui, Jesus está questionando as nossas consciências. Não eram as consciências só dos doutores da lei, daqueles que iriam buscar os seus ensinamentos, mas queriam testá-lo, provocá-lo. Vamos ver se ele entra em incoerência, se ele é incoerente. Não é? Então, o que é que a gente observa? É que Jesus lança a mesma pergunta. Estabelece o estilo comparativo e volta a perguntar à nossa consciência. O que é que você acha? Os publicanos também não fazem o mesmo? Observe que os publicanos eram aqueles, os negociantes, né? Os cobradores de impostos, considerados homens de má vida, inimigos, né? Inimigos que estavam servindo ao inimigo, não é? O jugo romano cobrava impostos terríveis, que até hoje os impostos continuam nos assustando. Até hoje os impostos continuam nos assustando, né? Mas a gente ainda não aprendeu como sair desse regime de escravidão moral, intelecto moral. É um processo intelectivo e moral. Não é questão de negócio só. Então Jesus faz a pergunta. Então aí o que é que o professor Honório chama a atenção? Nas áreas da afetividade, até os publicanos se empenham em pelo menos amar aqueles que os amavam. Olha bem, até a área da afetividade, aqueles homens que eram considerados de ladrões, os publicanos eram considerados cobradores de impostos, né? Extorquia aqueles pobres que não tinham nem como se manter, né? Fisicamente. Então, até os publicanos, eles fazem isso. Então, o que há de especial? Então, aqui, meus amigos, nós chamamos a atenção para um ponto. É a questão de viver condutas na horizontalidade. Vamos ser mais claros, né? Vamos tornar mais claro esse nosso discurso, ainda que imperfeito, mas útil, né? Mais útil, então. Na horizontalidade, no relacionamento do dia a dia. Coisas materiais. Então, somente justo? Sim, é justo. Mas o que se pede, o que Jesus está aqui nos pedindo, é o grande diferencial, que é ascender na verticalidade. Ascender com Jesus na proposta do amor incondicional. É ou não é? É claro que é. Agora, você está disposto ou disposta? Nós estamos realmente dispostos a avançar na verticalidade, nos valores do espírito, alcançando valores? Olha, avançando com Jesus, nessa proposta de amor incondicional. Isso, meu amigo, amor incondicional não é para os santos, não. Quem inventou os santos foi a Igreja Católica que criou os santos. Homens de bem, que não fizeram mais do que a sua obrigação e deram um pouco mais a respeito do amor, né? Testemunhos saudáveis, é claro, né? Testemunhos santificados, que a gente chama como santificados, né? Mas o amor incondicional é aquele amor, é aquela amizade, é aquela afetividade que você doa sem esperar nada em troca. Não tem condições. Aí a gente dá e não precisa que o outro nos dê em troca.
porque segundo Jesus é dando que se recebe. Aí a gente entende bem diferente. A gente entende bem diferente. Mas vamos adiante. Esse amor incondicional, o professor Honório vai dizer aqui, amparados e inspirados pela orientação evangélica, somos concitados a algo mais oferecer. Aí nós voltamos àquela mesma segunda milha com Jesus. Jesus dizia para um povo escravo, que se queixava, que não queria andar nem uma milha mais, uma milha, porque só era permitido uma milha. Os soldados romanos já estavam orientados a realizar esse mistério e não andavam segunda milha. Então o que Jesus falava para este povo, ainda rude, como nós até nos dias atuais, grosseiros, ligados à matéria, porque era a sua faixa de vida. E nós até hoje continuamos fazendo apenas aquilo que é essencial, não é? E dizemos, eu não vou fazer mais. Só me peçam isso. E pronto, não me peça mais nada. Além do que eu posso dar. Que pequenez. Que pequenez, meus amigos. É preciso doar além, mais além. E Jesus diz, caminhe a segunda milha, porque este é o caminho da excelência. E Jesus exemplifica nessa passagem que devemos amar e fazer tudo isto. Ele diz lá, nessa passagem evangélica, vocês podem ir lá verificar. Ele vai dizer, porque Deus vos ama. E é preciso que todos nós amemos, segundo Jesus, como Deus nos amou. E ele acrescenta, nesse instante lá dessa passagem da segunda milha, porque foi ele que amou primeiro. Deus, o nosso primeiro amor. Olha que coisa linda, minha gente. Olha que diferencial Jesus traz para nossas vidas. Ele diz, meus irmãos, olha, fraternos, amores fraternos, amem. Amem como Deus nos amou. Porque foi ele que amou primeiro. Estou aqui repetindo a passagem lá da segunda milha. Eu achei muito interessante que é preciso que aprendamos a amar, realizando não o amor que nós achamos que é amor, mas o amor de Deus. O amor de Deus não comporta medidas. Todos os dias o Divino Criador nos dá as fontes de luz, de vida, de saúde, respirando nesse éter divino, e não nos cobra nada, e não nos pede nada. Gente, isso é amor incondicional. E Jesus coloca este amor como modelo, porque ele diz mais lá nessa passagem, porque este amor está em nós. E se esse amor de Deus, que esse gene divino, que essa herança de Deus, porque Deus é amor, está em nós, nós não podemos guardá-lo. Nós precisamos ir além da justiça. Nós precisamos doar e deixar que este amor se expanda, irradie, contamine, porque somente assim estaremos iluminados. Estaremos iluminados. Porque amor é luz. E a luz não se contamina com a maldade dos homens. Então nós vamos ver que não mais interesses imediatistas alimentados pelo egoísmo. O ato de amar deve se expressar sem exigências.
Então, nós sabemos, já colocamos aqui, que o amor não é moeda de troca, né? De modo que circule a partir de quem ama as vibrações e os recursos daquele que, sintetizando o amor em si mesmo, felicitando todo o universo. Vira, acabei de falar, parece que eu estava em sintonia, nem tinha lido ainda o professor Honório. De modo a que circulem em nós, foi o que nós falamos, irradiem, a partir de quem ama, as vibrações e os recursos daquele que, sintetizando o amor em si mesmo, irradia-se, felicitando o universo. É Deus em nós, falando bonito, vivendo bonito, amando bonito. Que bonito! Mas nós perdemos o foco com a maior facilidade. Eu estou me colocando aqui como exemplo. Perdemos o foco com muita facilidade. Então, Mateus vai lá e dizer 5,47. Vamos chegando ao finalzinho. Mateus já diz, mais além. É preciso ir mais além. E se saudades unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? E se saudades unicamente aos vossos irmãos? Então precisamos compreender e efetivar esse conhecimento. Que conhecimento é esse, meus amigos? O que é que Jesus nos ensina? Somos todos membros de uma só família universal. Filhos do mesmo Pai. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Então devemos ser fraternos, atenciosos com todos, e não apenas com aqueles que comungam com os nossos pontos de vista. Aqueles grupinhos, aquelas corriolas. Eu só saio com fulano porque fulano é agradável. Eu só corro com fulano porque fulano é tão bom, tão agradável, elogia tanta gente. Oh, que pessoa maravilhosa! Eu me identifico muito com essa pessoa. E por aí vai, por aí vai. Mas não atentamos para as diferenças, nem os diferentes. E o que é pior, não observamos as declarações e os gritos dos nossos inimigos. Santo Agostinho nos ensina que nesse processo de autoconhecimento é preciso que a gente pare para ouvir os inimigos. Porque eles não têm censura. Eles não querem agradar mesmo. Eles querem puxar o seu tapete. E por quê? Por quê e para quê? Para que você prove o seu amor. Para que você prove a sua afetividade e o seu relacionamento com Deus. Por isso que existem os contrários. Por isso que existem os inimigos. Já pensou se todo mundo fosse amigo? Beijinho, beijinho para lá e para cá, que coisa maravilhosa. É só elogios. É preciso que a gente se sinta, em alguns momentos da vida, desagradados, contrariados. Correto. Isso é muito bom, porque nós vamos buscar as razões deste desagrado. As razões de estarmos sozinhos. As razões de estarmos abandonados. E quem sabe, se ainda neste nosso momento, nessa nossa caminhada evolutiva, nós não nos corrigimos, quem sabe? É bom que a gente tente por aí. Então, com base nessa família universal, é importante que seja qual for o nível de conhecimento e de realizações já atingido, é preciso compreender que todos somos ainda carentes de entendimento, de colaboração, de renovação e de amor. Todos nós temos as nossas carências, as mais variadas possíveis. Ninguém está aqui completo. Os relacionamentos que foram resolvidos, meus amigos, eles não estão aqui encarnados entre nós. Eles não estão aqui materializados
vividos como personagens em nossas vidas, ficaram lá. Lá no plano espiritual, na vida verdadeira, quem sabe nos esperando até um dia, quando todos nós retornaremos bem melhorados, não é isso? Bem melhorados. Então, os relacionamentos que já foram resolvidos não estão por aqui. Por aqui estão os relacionamentos que precisam se resolver, que precisam ser trabalhados, sobretudo nesta interação afetiva, observando, respeitando e aprendendo com as diferenças e com os diferentes. Então diz lá mais adiante Mateus, que fazeis demais? Então, aí aqui vem um ponto interessante, viu? Que eu vou chamar a atenção, que o professor Honório me chamou, que eu não tinha percebido isso ainda. Ele diz lá, sempre que nos fechamos em determinado círculo de relações, né? Acabamos por nos distanciar da realidade. Veja bem, ficamos fora, nos distanciamos da realidade. Vamos ver aqui os exemplos. Círculos fechados. Aqui ninguém entra, né? E ninguém sai também, né? Aqui ninguém entra e ninguém sai. Olha, um nível bem inferior. É um nível bem inferior. Então, veja. Exemplo, grupos de estudos sem abertura para o campo prático. O que é que ele está dizendo? Teoria sem ação. Voltamos ou não voltamos ao começo da nossa conversa, na noite de hoje? Teoria, só teoria. Então, diz lá, professor Neto, teoria sem prática, somos teóricos. Então, formamos um grupo fechado de teóricos, né? Se circunscritos na faixa de administração, somos tão somente burocratas. Não é isso? Somos somente burocratas, misantropos. Nos isolamos em grupo, condicionando-nos a saudar exclusivamente aqueles que pensam e agem por nossos conceitos. Viu? O crescimento não se socializa, minha gente. Não há socialização, que é essa dimensão social. Por isso que nós estamos vendo pessoas, homens ilustres, totalmente dicotomizados. Verdadeiros dicionários, enciclopédias ambulantes, mas de braços cruzados. Só teoria, só burocracia, não é? Então, ele diz, é preciso trabalhar com os diferentes. Então, agindo assim, não estaremos oferecendo nada demais, porque eu estou no meu ciclo fechado. Aqueles que em regime de evolução aportam ao plano que se amplia por toda a humanidade. Olha que lindo. Aqui nós colocamos, é o critério da diversidade no processo reencarnatório. É o eixo da reencarnação, é a diversidade. Não pode existir processo educativo na reencarnação sem o eixo da diversidade, dos diferentes. Nós já tratamos isso aqui muito, não vamos repetir na noite de hoje, porque todo esse material está aí no canal. Para que estamos aqui? Um novo olhar sobre a reencarnação. Esse é o título. Então, aprendemos e crescemos com os iguais, com os que pensam, não acrescenta nada. Com as diferenças e os diferentes. Não é isso? O que eu não sei, ele vai me ensinar. Porque ele sabe. O diferente sabe. Pensa diferente. Aprendeu diferente. Possivelmente também iremos trocar. O que ele não sabe, ele vai aprender comigo. Né? Em outra área de ação, em outra área de aptidão, aptidões, de valores, de credenciais morais e intelecto morais. Né? Então, não fazem os publicanos também assim?
Aí Jesus está denunciando a hipocrisia. Ai, como eu gosto de ver. Como eu gosto de ver Jesus detonando a hipocrisia. Mesmo porque isso é um padrão muito forte em nós. E aqui grita mesmo. Porque nós ainda estamos assim, muito usando máscaras, meus amigos. Muito usando essas máscaras. Hipócritas, fingidos. Jesus insinua, ensinando o quê? Olha aí o que o professor Honório diz. Vamos colocar isso aqui para a gente fechar. Ao nos situarmos na mensagem, verifiquemos por nós mesmos, quer dizer, façamos um exercício de autoconsciência, se o nosso procedimento é também assim. Olha aqui, acabei de dizer, é assim que a gente faz? É assim que a gente age? É assim que a gente se comporta com hipocrisia? Como o modelo que Jesus colocou de padrão comportamental, que são os publicanos? Ele utilizava muito esses dois modelos, fariseus e publicanos. É assim? Aqui que o professor Novo está nos chamando a atenção. E é assim que a gente faz? Aí é o momento da gente se perguntar, o que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que eu estou aprendendo com Jesus? A ser verdadeira, a ser realista, não é? Isso não significa que eu vou ser aqui dono da verdade, que eu vou sair por aí ofendendo todo mundo, né? Apontando os erros das pessoas. Não é por aí, não é isso. Esta consciência, diz lá ele, é altamente benéfica, a fim de que possa cada um, para o próprio bem, promover a mudança de atitudes. Pronto. Se eu não percebo, se eu não faço esse exame de consciência e me pergunto, não posso mudar a postura. Eu vou continuar hipócrita, anestesiado, não é? Fazendo tudo igual, na mesmice, sem fazer mais do que aquilo que eu posso fazer. Então, revelando aqui uma postura consciente por parte daqueles que assim o desejarem. Saiamos dos limites acanhados das realizações rotineiras, olha aqui, a mesmice, todo dia a mesma coisa, tudo igual, para a abertura e ampliação da consciência pela força desse mesmo entendimento. Mas que beleza, meus amigos, que beleza. Então, quando Jesus nos questiona sobre essas atitudes dos publicanos, é preciso que a gente passe a assimilar a extensão de sua pergunta, nos convidando a sustentar novas iniciativas. Qual é a extensão desse questionamento de Jesus? Não fazem os publicanos também assim? E vós? Fazem o mesmo? Então é preciso que a gente passe a aperfeiçoar-se. É Mateus que vai nos chamar a atenção. Sede perfeitos como um perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A gente diz, poxa, aí já é de pai, aí já é exigir. Mas aqui há um modelo. O Filho, a filiação divina. O Filho se parecendo com o Pai, seguindo o modelo de perfeição de Deus, que é o modelo do amor. Então, é preciso que a gente adote organização e método, tempo e oportunidade da vida e nos dispomos a seguir a orientação dele. Olha aqui que lindo. Esse aqui nós vamos parar aqui, viu, meus irmãos? É preciso, ele nos chama a atenção, organização e método. Metodologia de ação. Organize-se para servir melhor. Organize-se para se tornar melhor. Crie métodos seus, sobretudo. Estipule um tempo, não diga, um dia eu vou ser, quando chegar esse dia, ou quando eu partir daqui, não, o momento é agora. E ele chama e a oportunidade. A oportunidade nossa nesse momento é única, meus amigos. É única porque este processo é constante, crescente
e eterno. E Jesus nos aponta o modelo, que é o Criador. Então é preciso que a gente aprenda a ascender na verticalidade, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então nós vamos ver que ele próprio se coloca como modelo. Ele, o próprio Jesus, se coloca como modelo. E nós não podemos dizer que é diferente, Uma vez que Deus é onipresente, manifesta-se em todas as faces do universo, onde a evolução palpita, oculta ou ostensiva, latente ou desperta, nós estaremos sempre em Deus, porque Deus está em tudo e em toda parte, e Deus está em nós. E é por isso que o nosso melhor modelo é o Filho de Deus, feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a nos tornarmos melhores. Gratidão, meus amigos, gratidão pela noite, pelo exercício de confiança e de partilha amorosa. O amor, Khalil Gibran. Quando o amor vos chamar, segui, embora seus caminhos sejam agrestes e carpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei, embora a espada oculta na sua plumagem possa vos ferir. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim vos crucifica. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros, que se embalam ao sol. Assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos moe até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. O amor só se dá a si mesmo e não tira nada senão de si. O amor não possui nem é possuído, pois o amor é suficiente ao amor. Quando amardes, não deveis dizer Deus está no meu coração, mas antes eu estou no coração de Deus. E não penseis que podeis alterar o rumo do amor, pois o amor, se vos achar dignos, dirigirá o vosso curso. O amor não tem outro desejo que se preencher a si próprio. Não se amardes e precisais ter desejos, que sejam esses os vossos desejos. Fundir-se e ser como um regaço que corre e canta a sua melodia para a noite. Acordar ao amanhecer com um coração amado e dar graças por mais um dia de amor. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Gratidão. Gratidão, Deus. Gratidão.